maravilhoso. Queridos, João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Queria lhe convidar para nós estarmos lendo esse texto, lembrando aos irmãos que João capítulo 8, 31 a 32, nós estamos na segunda mensagem desta série que eu comecei na quarta-feira, série que eu defini como tomada de decisão. Na quarta-feira eu falei tomada de decisão parte 1, decisão tomada no descanso. Falei em cima dos Salmos, de Davi, e deleita-te no Senhor. E hoje eu quero falar em um texto de João, um texto de Jesus muito conhecido, muito profundo, e nós vamos extrair muita coisa desse texto que talvez você não saiba, talvez, sobre o pano de fundo teológico desse texto. É um texto que eu quero hoje, uma expressão que eu não costumo usar muito, vocês sabem disso, mas hoje eu quero usar um pano de fundo muito teológico nesse texto, para que você possa entender, mergulhado dentro da teologia do que eu quero dizer e contextualizado sobre aquilo que eu quero me aprofundar nos dias atuais, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque hoje nós falamos muito assim, nós precisamos ter um contato com a palavra de Deus, um contato com a Bíblia, um contato em lermos para o nosso crescimento. Eu queria ler contigo João 8, 31 e 32, que nós ouvimos muito esse texto. Mas o que esse texto quer dizer para a gente? Aonde esse texto começa? Por que esse texto está dessa forma? Vamos lá? Vamos para o texto? Irmãos, essa palavra desta manhã, eu acho que não me aventura a dizer isso, coisa que não é muito do meu português, mas eu me aventuro a dizer que hoje você vai aprender muito. Muito. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, em nome de Jesus, aplica essa palavra em nossos corações. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Amém, amém, amém. Tomada de decisão, parte 2. Decisão baseada na palavra. Tomada de decisão, parte 2. Decisão baseada na palavra. Nós não temos como pegar esse texto, como muitas pessoas fazem, e simplesmente dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Jesus. Primeiro ponto. Não é isso que Jesus está dizendo, não é isso que o texto está dizendo. Conhecereis a verdade vos libertará. Sobre o que Jesus está falando? Aí, aqui, inclusive, eu já quero quebrar o primeiro paradigma, principalmente para aquelas pessoas que falam assim: ah, mas isso não existe porque nós estamos no tempo da graça. Isso aí é coisa do Velho Testamento. Para dizer uma coisa para o seu coração em primeiro lugar, teologicamente não existe Velho Testamento. Existe Antigo Testamento e existe o Novo Testamento. Velho é uma expressão que foi usada sabe lá por quem.
Antigo Testamento, porque na verdade significa antes de Jesus. Inclusive isso nós estudamos na história. ACDC. Você vai lembrar disso lá, coisa do primário. O Antigo Testamento, em que Jesus está se baseando, porque ainda não existia-se o Novo Testamento, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos pós-Jesus. Não foram escritos período Jesus. Período Jesus aconteceu em 3 anos. Os 3 foram escritos numa linguagem diferente. Lucas não foi apóstolo. Cada um teve uma linguagem. A questão do João aqui, por isso que o João ele é um livro voltado principalmente para os novos convertidos. O João ele é um livro mais voltado para o evangelismo, o evangelho. É uma linguagem, talvez, no mundo teológico, mais cristocêntrica. Não é uma linguagem tão voltada para os feitos de milagres como em Lucas. Não é uma linguagem mais voltada para as ações como em Marcos, que tinha uma linguagem mais guerrilha romana. E também não é uma linguagem tão do cotidiano judaico, culturalmente falando, como de Mateus. João era uma questão mais cênica. Aqueles que precisavam ver e crer. O essênico, na verdade, era aquela pessoa que não adiantava simplesmente você falar. Ele era deste povo, deste contexto. Então João, na verdade, ele trabalha muito mais os feitos de Jesus no que diz respeito à salvação do homem. Você vê que João, ele trabalha muito o que Jesus tinha feito e dentro dessas ações, salvação, milagres, mas não com tanta ênfase no milagre, a ênfase em Jesus. Espero que você esteja entendendo. Nessa questão aqui, nós precisamos entender em primeiro lugar 2 polos. O primeiro deles, uma briga que está acontecendo, briga na força da expressão, sobre uma festa. Nós encontramos um parâmetro de discussão entre Jesus e o povo. Isso nós vamos encontrar nos relatos do capítulo 5 até o capítulo 7. Jesus está se deparando com o povo. É a primeira parte do problema. Jesus precisa agora discutir com a multidão, mostrar para a multidão quem ele era. E que discussão era essa? Um galileu mentiroso ou o Messias? Jesus se depara com essa multidão. Jesus tenta provar para a multidão que ele era o Filho de Deus. Aqui começa-se um outro problema, porque hoje, século 21, ainda hoje, existe um hospício voltado somente para pessoas que chegam em Israel dizendo ser o Messias. Então, assim, desde sempre, existiram-se pessoas se levantando em Israel que diziam ser o Messias. Então, quando nós falamos assim, Jesus curou um cego de nascença, isso é muito mais profundo do que possa se imaginar. Porque era o tipo de milagre que só o Filho de Deus, só o Messias era capaz de fazer. Mas vamos voltar para cá. Jesus se depara com a multidão. E ele começa a conversar com a multidão, a pregar o evangelho para a multidão. E aonde é que isso está acontecendo? Isso está acontecendo na Galileia, na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela acontecia por cerca de 7 dias, costumeiramente no final do mês de outubro. E acontecia-se aquela festa, acredita-se que fosse a festa com a reunião da maior multidão e também das autoridades. Juntava-se ali todas as autoridades, a multidão, os povos, todo mundo participavam da festa dos tabernáculos. Jesus está no meio dessa multidão, falando do evangelho, pregando.
eu sou o Messias, eu sou filho de Deus, eu sou enviado. No meio dessa festa, que existisse todo um contexto histórico, todo um contexto cultural, me aparece Jesus. Imagina você o tumulto disso. Quando Jesus me aparece, a multidão começa a ficar alvoroçada. Jesus começa, dentro da palavra, a confrontar. A multidão pergunta, Jesus responde na palavra. Os homens da lei, lança-se um decreto segundo a história. Olha, precisamos prender esse homem. Vão atrás de Jesus. Quando vão atrás de Jesus na multidão, historicamente, a primeira tentativa de prender é Jesus. Capítulo 7. Vão atrás de Jesus na multidão. Quando chegam para prender Jesus, não conseguem prender Jesus porque Jesus, ele se defende baseando-se na lei através da palavra. Começa-se muito alvoroço. Muitos problemas começam a acontecer em torno de Jesus. E acontece-se que surgem dois movimentos. Uma multidão começa a seguir a Jesus, acreditando no que Jesus diz. Uma multidão começa a se levantar, criticando Jesus e começando a perseguir Jesus, acreditando que ele estava blasfemando. Jesus, por ver todo esse alvoroço, se retira da Galileia e parte para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, acontece-se o segundo problema. A multidão se torna passado. Porque agora existe uma multidão seguindo Jesus. Então Jesus já não precisa mais ter que enfrentar a multidão. Porque já existe uma multidão também ao lado de Jesus. Porém, agora existe um outro problema. Os fariseus começam a se levantar contra Jesus. Por já saberem da fama vinda da Galileia, quem é este homem? É o Messias, o Cristo, ou é um galileu que se diz o Messias? Por saberem disso, surge o primeiro problema. Colocam Jesus diante da... Agora você vai lembrar o texto. Da mulher adúltera. Aquilo ali foi muito mais do que a resolução de um problema. Quando você lê, a gente sabe disso, foi uma tentativa de incriminar a Jesus. Uma tentativa de incriminar a Jesus. E nós estamos aqui agora na segunda parte do problema, porque antes Jesus está enfrentando uma multidão. A multidão Jesus vence. Mas talvez os fariseus fossem pior do que a multidão. Porque a multidão, a massa, por mais que conhecesse, não tinha a profundidade dos fariseus. Os fariseus não cumpriam o que conheciam, mas eles tinham muito conhecimento. E eles começam a querer incriminar Jesus dentro da palavra, dentro da lei. Porém, dentro da lei, Jesus também começa a questionar. Quando Jesus passa pela questão da mulher adúltera, ele começa a falar com as pessoas. Agora Jesus começa a falar com os judeus incrédulos. E aí já não acredita-se mais tanto em multidão. Jesus já começa a ir falando a grupos, a pessoas e, caso necessário, também a multidão. E aí, chega agora um grupo de pessoas que escutam, acreditam nele. Quando essas pessoas acreditam nele, uma outra multidão agora em Jerusalém começa a se levantar. Depois da mulher adúltera, Jesus começa a pregar com mais força. Outra multidão começa a se levantar. Pessoas começam a se converter e a seguir a Jesus. A multidão só vai aumentando. Jesus em Jerusalém se depara com um grupo de judeus incrédulos. E eles começam a questionar justamente Jesus por conta da palavra que Jesus estava falando. Quando eles questionam a Jesus por conta da palavra que Jesus estava falando, aí Jesus dá a réplica. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele:
Se permanecerdes em mim, olha o que Jesus está falando. Se permanecerdes em mim, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Como assim? Não adianta vocês virem até mim, ou ficarem como esses incrédulos, ou ficarem como esse grupo de judeus que não estão acreditando e não querem vir a mim. Porém, também não adianta vocês virem até mim e não permanecerem na palavra. Olha que coisa interessante. Jesus coloca um peso maior, e eu vou falar sobre isso no sermão ainda, só estou na introdução. Jesus coloca um peso ainda maior sobre a questão da palavra. E aí ele fala o seguinte: o que liberta, o que traz o novo, o que traz a vida, não é aquilo que simplesmente eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo, agora você vai entender o que eu falei sobre João, a questão essênica, a questão cultural, não adianta simplesmente eu falar. Preste atenção no que eu estou falando e confira na palavra. Aí agora Jesus está falando com o mesmo povoado em Jerusalém. Olha, então se vocês permanecerem na palavra, confiram o que eu estou falando. Percebam, analisem. Lembra dos bereanos? Jesus falava do que eles faziam. O que está escrito? É isso mesmo? Ah, então beleza. Hoje em dia, por que muitas pessoas acreditam em tudo? Hoje em dia, por que muitas pessoas vão se deixando levar? E aí a gente fala assim, né? Meu Deus, como é que tem igrejas tão cheias? Como é que pode as pessoas se sujeitarem a isso? É porque não tem contato com a palavra. E aí o que Jesus está falando é justamente isso. As nossas decisões precisam ser baseadas na palavra. A partir dessa introdução, eu queria tratar contigo sobre 3 questões. A primeira delas, sobre a decisão baseada na palavra. A igreja, primeira questão, a igreja é o ajuntamento dos santos e não um ajuntamento a ser frequentado. A igreja é o ajuntamento dos santos e não um ajuntamento a ser frequentado. Pastor, da onde você tirou isso? O que isso tem a ver? Tudo. Olha o que Jesus diz. Se vós permanecerdes na minha palavra. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Analisa comigo. O Evangelho. Pensa quando Paulo fala sobre a transformação. Quando Paulo fala sobre a mudança de mente. No original grego de Romanos, quando Paulo está falando sobre a mudança de mente, o que Paulo está usando na expressão é a palavra metanoia. É uma mudança radical. É literalmente como se fosse, se eu vou usar no senso comum, como se fosse você arrancar tudo que existe e colocar tudo novo. Quando eu falo sobre o ajuntamento dos santos, é justamente o seguinte: nós precisamos entender que a igreja, ela é o polo, a igreja, ela é o referencial, a igreja, ela é o local onde pessoas chegam e são transformadas. É por isso que eu sou uma pessoa que prezo pela igreja do Cristo. É por isso que eu sou uma pessoa que eu não vou concordar nunca, e isso eu posso afirmar aqui, não vou concordar nunca com modelos de igrejas que estão se criando hoje. Ah, é cada um na sua casa, é cada um do seu jeitinho. Nós não precisamos de igreja para nos reunir, nós não precisamos de estar lá, nós não precisamos, inclusive eu quero falar sobre isso aqui ao vivo com você que está me assistindo, que nós não devemos cair no comodismo de que assim, a igreja vai passar a transmitir o culto, então eu fico na minha casa, muito bem, obrigado. Se for necessário, amém, irmãos, nada contra, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é sobre modelos de igreja que acreditam que isso agora é o normal.
quer dizer, já há muito tempo, chamados guetos de igreja. E é por isso que o país que foi o país do avivamento evangélico de John Wesley na Inglaterra, hoje praticamente não tem mais igreja. Porque as igrejas deixaram de ter o ajuntamento. O ajuntamento é onde Deus determina a bênção. O Eduardo cansa de ministrar isso, falando sobre isso nos louvores. E aí o que Jesus está falando é o seguinte: se permanecerdes na minha palavra, pastor, mas aonde está a igreja nisso? A igreja é o quê? O ajuntamento dos santos. A igreja é o quê? O cumprimento da palavra. A igreja é o quê? A restauração dos pecadores. A igreja é o quê? A igreja é a restauração daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A igreja é o quê? A igreja é o corpo de Cristo reunido. A igreja é o quê? A igreja são pecadores. A igreja é o quê? A igreja são pessoas como eu e você, que erram, pecadores caídos, pessoas que não são perfeitas, mas que foram alcançados pelo sangue de Jesus e que quando se reúnem é o cumprimento de Cristo Jesus na terra. Analisa o seguinte: Jesus não fala assim, olha, vocês vieram até mim e agora vocês são livres, podem ir embora. Agora vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês. Agora vocês não precisam fazer nada daquilo que as Escrituras dizem. Agora vocês podem andar. Jesus não fala isso. Permanecer na minha palavra. Pastor, mas ele está falando a minha palavra, não está falando a igreja. Como assim? E a igreja é o que então? Se a igreja é a reunião dos santos, se a igreja é o lugar de pessoas redimidas, a igreja não é o cumprimento das Escrituras? Se a igreja é o lugar onde nós nos reunimos para falar das Escrituras, para aprender das Escrituras, para vermos os feitos das Escrituras, para vivermos os milagres das Escrituras, os milagres que Deus tem feito hoje, como é que não é isso? Queridos, a decisão baseada na palavra é uma decisão que traz comigo responsabilidades. E responsabilidades nas quais fazem com que eu entenda de que o braseiro precisa permanecer aceso. E para que o braseiro permaneça aceso, a chama do altar tem que ser no ajuntamento dos santos. Ah, pastor, mas na igreja tem tanta gente errada, pastor. Na igreja tem tanto fofoqueiro, na igreja tem tanta gente que faz isso, tem tanta gente que faz aquilo, aí tem você também que está julgando os outros. Querido, eu vou usar uma expressão para você com todo o carinho do mundo. Eu prefiro estar no meio de um monte de gente que pode estar errado, pode pecar, pode vacilar, mas eu prefiro estar no meio do corpo de Cristo. Eu prefiro estar no meio daqueles que a gente fala assim, meu Deus, até hoje não conseguiram me explicar para o que serve a vesícula. Sei lá, dizem até hoje que é só para doer. Minha vesícula, que quando o negócio que tem que arrancar, vai correndo se não morre, aí arranca a vesícula. Não é a vesícula, aquele negocinho só aqui que tem aqui? Apêndice. Não é isso? Apêndice. Falei vesícula, nada a ver, falei besteira, não entendo nada. Apêndice. Para que serve? Sei lá para que serve isso daí. Resumo da ópera. Eu prefiro. Ah, para que serve, irmãozinho? Não sei. Mas sabe o que eu sei, irmãos? Que quando eu estou no ajuntamento da igreja, quando eu estou no ajuntamento dos santos, eu me sinto mais completo. Ah, mas eu não me faz falta nenhuma. Paciência, aí é contigo. O que Jesus me ensina é o seguinte: esteja no ajuntamento da igreja. Aí, eu lembro quando Jesus fala assim, olha, estou subindo aos céus, mas deixarei um Consolador, e vocês farão muito mais. Jesus traz uma missão. Eu sou o Messias. A partir de agora vem o novo. O cumprimento agora em vocês. Qual é a primeira missão que os apóstolos fazem, irmãos? O ajuntamento da igreja. Como isso não é o cumprimento das Escrituras? A primeira missão pós-Jesus, o ajuntamento da igreja, o avivamento da igreja, o ajuntamento dos santos, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo curadas. Isso é a igreja. Aleluia. Segundo lugar, decisão baseada na palavra. Olha que coisa interessante agora, hein?
Só que precisa muito bem explicadinho. Segundo lugar, Jesus coloca a Escritura acima dele. Segundo lugar, Jesus coloca a Escritura acima dele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembra o texto quando diz que a fé vem pelo ouvir? Queridos, sabe por que muitas vezes, quarta-feira eu falei sobre isso, nós ficamos às vezes tontos na vida sem saber o que fazer? É porque a nossa vida ela é muito pouco baseada na palavra. A nossa vida, as nossas decisões, ela é muito deixada de lado. Eu, há algum tempo, estava ouvindo uma pessoa pregando, e justamente assim, né, aquele texto, a casa sobre a areia, a casa sobre a rocha. Nós precisamos ter a nossa família sobre a rocha. Nós precisamos ter a casa sobre a rocha. E a rocha é quem? A igreja toda respondia, Jesus! Todo mundo respondia, Jesus! O texto não diz nada disso. Isso é o maior erro. O que o texto está dizendo é que a rocha é a palavra. A rocha é as Escrituras, são as Escrituras. O que Jesus está dizendo sobre a verdade que liberta é a verdade que vai entrar no ouvido e para aqueles que vão permanecer. E essa verdade são as palavras ditas por ele através das Escrituras, do ensinamento, do ensino. Queridos, aí eu vou falar uma coisa agora que a gente não gosta de ouvir. A gente não gosta de ouvir. Nós temos dúvidas em muitas decisões porque nós não queremos aprender. Nós queremos encontrar o produto pronto. E aí é por isso que dá muito certo. Tem a sua resposta em 7 semanas. Corrente de 7 semanas. Oração de não sei o quê. Busca de não sei o quê. Vigília de não sei o quê. Tudo um monte de coisa de autoajuda. Aí eu falo para você assim agora. Vai para a palavra. Isso dá trabalho. Como é que eu vou para a palavra, pastor? Deus vai demorar quanto tempo para responder? E a minha ansiedade fica onde? Eu vou ter que ir dobrando o remédio. Aí eu tenho que tomar mais remédio ainda, pastor. Não dá para mim, não. Eu vou ter que tomar mais sertralina, eu tenho que tomar mais alprazolam, eu vou ter que tomar mais gadernal, eu vou ter que tomar mais um monte de coisa, pastor. Não dá para mim, não, pastor. Como é que fica isso? Meu remédio de pressão vai subir, eu vou ter que tomar mais remédio de pressão? Não dá, pastor. Eu preciso de resposta imediata. Ler a palavra dá trabalho. Aí Jesus fala assim, se permanecerdes em mim, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis livres. Sabe por que nós estamos prisioneiros? Por que somos prisioneiros de um monte de coisas? Porque nós nunca fomos libertos de nada. Sabe por que nós nunca fomos libertos de nada? Porque nós sempre encontramos o produto pronto. Agora eu vou pegar lá na tua infância. Mãe, pai, eu quero isso. Toma, meu filho. Preciso disso. Toma, meu filho. Quebrou isso. Toma, meu filho. Ah, eu preciso disso, daquilo outro. Papai vai comprar. Ó, meu filho, se você fizer isso assim, assim, a mamãe vai comprar um presente para você quando chegar no trabalho. Aí o filhinho tem que fazer o quê? Fazer alguma coisa? Recompensa. 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 A criança nunca ouviu um não. Cresceu, tem 50 anos de idade, está na igreja. Aí Deus fala assim, ó, permanece na minha palavra. Ah, isso dá muito trabalho. A vida inteira eu tive na mão. Pastor, mas já tem 40 anos, 50 anos. Mas nunca soube o que é não. Nunca soube o que é falar assim, ó, não tem, o bagulho tá doido hoje, acabou o dinheiro. É não. Hoje não vai ter. Sossega que eu faço. Pastor, o que isso tem a ver com a pregação? Tudo. Sabe o que é tudo? Vou dizer para você. O que Jesus está falando é assim, ó. Permanecer dá trabalho. Jesus está falando assim, vim até mim.
e ver os milagres que eu estou fazendo e me seguir, ótimo. Em outras palavras, Jesus está falando assim, só que eu vou partir. E quando eu partir, será liberto aqueles que vão permanecer, aqueles que não vão estar vendo. Aí, querido, aqui que eu quero chegar nesse segundo tópico. Quantas pessoas, porque não estão vendo, abandonam o barco? Quantas pessoas, porque não encontram respostas para as suas perguntas, abandonam o barco? Quantas pessoas, porque não encontram respostas para a sua decisão, vamos para o tema, abandonam o barco? Quantas pessoas não conseguem tomar decisão porque não estão mergulhadas na palavra, abandonam o barco? Eu recebi na nossa igreja no início do ministério 2 pessoas que me procuraram e foi uma experiência muito interessante para a minha vida. Muito interessante. Me procuraram e começaram a falar mal da sua igreja. Começaram a falar mal da sua igreja, falar mal. Eu falei, gente, se vocês estão se sentindo bem aqui, beleza, mas tirem o que foi bom da igreja de vocês e fiquem à vontade aqui. Eu falei, vocês gostam de trabalhar com o quê? O que vocês gostam de fazer? Como é que é isso? Tentando inserir na igreja. Pastor, a gente precisa de um tempo para ficar no banco. A gente precisa de um tempo para relaxar, para poder colocar a nossa cabeça em ordem. A gente está muito ferido, a gente está muito machucado, pererê, pão duro, coisa e tal. Tá bom. Falei, fica à vontade. Eu sempre perguntando. Daqui a pouco começou a faltar igreja. Falta culto. E eu perguntando, passou um tempo, menos de um ano, meteu o pé na nossa igreja. Para onde foi? Voltou. Para a mesma igreja. E eu falei assim, voltaram, que legal. Aí me procuraram também, numa boa, foram lá, procuraram, foram gente séria, mas me procuraram, agradeceram. E eu perguntei assim, vocês não se encontraram, né? Pastor, a gente não se encontrou não. Aí eu falei, mas vocês acham que qual foi a razão? Nós estamos sentindo um pouco de falta daqueles cultos assim, sabe, pastor? Aquilo assim como? Estou sentindo falta de um pouco mais de barulho, né? Não, pastor, não é barulho. Eu falei assim, sabe, Catiqueiro? Quando vocês chegaram aqui, o que vocês mais reclamaram que tiraram vocês de lá foi justamente o barulho. E agora que vocês estão sentindo falta é justamente o barulho. E estão voltando para lá porque não tem barulho. Resumo da ópera, onde eu quero chegar para vocês. Queridos, é muito difícil caminhar numa igreja que vai dizer para você assim, fique em paz, Deus vai te responder. É muito difícil você procurar um pastor igual a mim que vai dizer para você assim, vamos estar orando. Porque as pessoas querem encontrar, sabe o quê? Olha, Deus está me mostrando, eu estou sentindo, Deus falou comigo essa madrugada, eu sonhei esta noite, e você vai fazer isso daqui. Na verdade, muitas pessoas estão em busca de um guru, não estão em busca de um pastor. O que Jesus está falando é justamente isso. Olha só, eu não sou guru de quem não está crendo, e nem quero ser. Eu também não sou o guru de quem está crendo e nem quero ser. O que eu estou fazendo para vocês é apresentando o Evangelho. Agora, a decisão vocês é que vão tomar. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão livres. Queria deixa eu dizer uma coisa para o seu coração. Tomar decisão baseada na palavra é muito difícil. Porque a decisão baseada na palavra, ela implica em nós algumas mudanças de comportamento, de característica na nossa vida. Por exemplo, eu não consigo andar na contramão do caráter do reino e tomar decisões querendo ser baseadas no reino se o meu caráter vai contra o caráter de Cristo. Eu não sei se eu embolei esse negócio, mas eu vou explicar melhor. Não adianta eu ser um ser imoral e querer tomar decisões espirituais. Não bate. Literalmente. É aquele hino do cantor cristão muito lindo que
Esse hino mexe muito com o meu coração. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo sim por ti darei. Tudo entregarei. Nós falamos assim, né? Isso tem a ver com dízimos e oferta? Não, não é só isso não. Tudo é tudo. Tudo, inclusive, é o meu pecado, o meu coração. Tudo, inclusive, são os meus jeitinhos. Aquilo que eu faço lá no meu profundo do íntimo, que Deus está falando assim para mim. Se posicione. E aí, por último, para encerrar a nossa palavra nesta manhã, e que você está abençoando o teu coração. Decisão baseada na palavra. Terceiro lugar. E isso daqui eu acho que é fundamental. Não encontramos respostas para as nossas decisões porque não buscamos na palavra. Terceiro lugar. Não encontramos resposta para as nossas decisões porque não buscamos na palavra. Eu já até falei um pouco sobre isso aqui no segundo tópico. Mas só para a gente fazer um fechamento, queria te dizer uma coisa para o seu coração. É muito bom quando nós encontramos a coisa pronta. É muito bom quando Deus usa alguém. É maravilhoso Deus usar alguém para nos trazer algo, para nos mostrar algo. E eu sei que é. É muito bom quando eu tenho uma resposta para dar para você. É muito bom quando você tem uma resposta para me dar. É muito bom. Só que o meu desafio com essa série de mensagens é justamente assim, porque na nossa vida, hoje à noite eu vou falar muito sobre isso, hoje à noite eu vou falar sobre decisão que parece certa, mas está errada, são as dúvidas que nós temos. Por exemplo, quantas vezes eu e você, quantos de nós já falamos assim, né? Será que eu estou tomando a decisão certa? Será? E se? Mas... Quantas vezes a gente faz isso? Aquela coisa que nos questiona. Aquele olhar que a gente fala assim, caramba, e se? Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente não vai encontrar a resposta talvez para tudo na nossa vida. Mas eu vou dizer para você, o sofrimento é muito maior quando nós buscamos respostas para as nossas coisas, para os nossos questionamentos, sem ser respostas baseadas na palavra. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas sofrem porque estão buscando, olha bem o que eu vou dizer para você, eu quero chegar muito nesse ponto aqui. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas sofrem porque buscam respostas para a sua vida baseada na experiência do outro. A experiência do outro, ela pode servir para alguma coisa na sua vida, mas a experiência do outro nem sempre será a resposta para a sua vida. Aquilo que deu certo para a minha vida não significa que vai dar certo para a sua vida. Querido, você é singular. Você é único. Não tem receita de bolo. É por isso que essa coisa de criação de filho, o que tem que fazer para dar certo? Não tem como. Cada filho é um filho. Ah, mas se você fizer isso, o seu filho vai... Querido, esquece esse negócio de que super nani é super nani para todo mundo. Esquece isso daí. Ela vai trabalhar, obviamente, os comportamentos, vai ajudar muito, vai melhorar muito. Mas assim, ninguém tem super nani dentro de casa o tempo todo. Não tem receita de bolo para isso. A mesma coisa na nossa vida cristã. Não dá para eu e você ficarmos ouvindo vídeos. Escuta o que eu estou dizendo para você bem. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Nada pessoal com nenhum vídeo do YouTube, de Facebook, de nada. Não dá para nós ouvirmos vídeo de 5 minutos e acharmos que é a resposta de 40 anos de vida. Deus pode usar e fazer o que Ele quiser. É fato. Do jeito que Ele quiser. E Ele pode ter a resposta de 1 segundo. Quem sou eu para questionar? O problema é que às vezes nós estamos tão desgovernados da vida
que nós achamos que a primeira coisa que arrepia o nosso braço é a resposta de Deus. A primeira coisa que nos emociona é a resposta de Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para o seu coração, em nome de Jesus. Preste atenção disso. Não encontramos respostas para as nossas decisões porque não buscamos na palavra. Nós precisamos ter comprometimento com a palavra de Deus. Existem pessoas, e eu canso de falar isso, canso de falar. Tenho referências, tenho pastores que eu amo, que eu escuto, mas eu não posso colocar essas pessoas, eu falo isso, e falo isso de cara aberta. Eu não posso colocar nenhum pastor, nenhum pregador acima da palavra. Existem pessoas que idolatram mais pastores, mais pregadores, mais professores, mais líderes do que a palavra. Pessoas que não têm contato nenhum. Quer que eu diga para você? Já estamos no mês 6, acabando. Daqui a 3 dias é mês 7 praticamente. Acho que é isso, 3, 4 dias. E até hoje não leram um capítulo da Bíblia. Se leram 2. Aí escutaram 50 sermões. E acha que está em dia, está bem. E aí você pergunta, não sabe praticamente nada da Bíblia. Mas o fulano pregou a palavra do Beltrano. Eu canso de falar isso e vou falar a vida inteira. Pô, já viu aquela palavra, a pregação do fulano? Prega muito. O Beltrano prega muito. Querido, não tem problema nenhum nisso. Outra coisa, já viu o livro tal? Que livro maravilhoso. Se bem que livro tem a ler difícil, né, irmãos? Mas não aqueles que gostam de ler, que é difícil. Leitura dá trabalho demais, né? O livro tal, o livro... Queridos, pelo amor de Deus, vai pro teu quarto ler um pouco. Vai ler um pouco. Vou dizer da minha igreja. Você tem visitante aí, me perdoa, tá bom? Fica à vontade. Vou dizer da minha igreja. Você que é professor de escola bíblica dominical, você que é do Ministério de Louvor, você que é pastor, tem que ter compromisso com a palavra. Se não tiver, sai! Sai! Não vai para o púlpito. Tem que ter compromisso com a palavra. Porque Deus está falando assim para a gente, olha, se vocês que estão à frente não forem libertos, como é que outros serão libertos? Vocês são canais. Aí, Deus vai usar pecadores, como foi com Pedro. Negou a Jesus 3 vezes. Mas estava ao lado de Jesus em todos os momentos. E aí o homem que foi o pilantra da história se tornou o avivalista da igreja. Sabe por que isso aconteceu? Porque foi um homem de atitude. Foi um homem que tomou a decisão. Eu preciso fazer alguma coisa. Queridos, por que não nos decidimos hoje, nesta manhã, mergulhar na palavra? A minha oração, Senhor, nesta manhã, é que esta palavra encontre morada no teu coração. Eu sei que é uma palavra de despertamento para os nossos corações. É uma palavra de despertamento para as nossas vidas. Não é uma palavra para trazer tapinha no ombro de ninguém, para massagear o ego de ninguém. Eu sei que não é não. Não tem problema nenhum com isso não. Queridos, mas nós não podemos ficar levando o Evangelho como brincadeira. O Evangelho do Cristo não é brincadeira. O Evangelho do Cristo não é oba-oba. A igreja do Cristo não é um ponte a ser frequentado, como eu falei. O ajuntamento da igreja, o ajuntamento dos santos, ele não é um lugar a ser frequentado. Tá indo para onde? Ah, tudo para a igreja. Para a igreja. Não. Estou indo na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É triste, irmãos, é triste. Às vezes a gente está no púlpito pregando, tu se desdobra, tu lê, tu estuda, tu se prepara. Aí tá celular, mandando mensagem no culto. Pelo amor
Deus. O dia tem 24 horas, o curso tem 1h30, a semana que vem vai ter 1 hora. Não esqueçam da máscara, hein? Só vai dar no culto de máscara. Culto somente à noite, tá, irmãos? Por favor, evitem levar crianças. Grupo de risco, não vá. Estou pedindo isso a vocês. Aí 1 hora de culto, a pessoa consegue pegar o celular, não consegue se desligar 1 hora. Aí eu encerro a minha palavra nesta manhã, dizendo de uma conversa que eu tive essa semana com uma pessoa, e a pessoa falou assim comigo, um grande amigo, pastor inclusive, ele falou assim comigo, pô cara, tu parece doente, te mandei a mensagem e tu não viu? E aí, irmãos, essa semana, por exemplo, eu dei que sexta-feira sem mexer no WhatsApp, fui mexer no WhatsApp hoje de manhã. E aí eu não fico mexendo no WhatsApp, sexta-feira eu mexi, não mexi mais, eu não gosto, não gosto, ponto, é meu, isso é meu. E assim, eu tenho evitado bastante, porque é muita coisa chata também, e uma bobeirada. E aí, esse amigo virou e falou assim, pô cara, parece doente, te mandei mensagem, você não viu? Eu falei, mas doente por quê? Pô, te mando as coisas e você não vê? Aí eu virei e falei assim, doente sou eu que não vejo ou você que não consegue ficar sem ver? Quem é o doente da história? Sabe o que acontece nos dias de hoje? Parece que o doente é quem toma decisão baseada na palavra. O normal é quem vai no oba-oba. A minha oração, Senhor, nesta manhã é que sejamos libertos pela palavra que a gente conhece. E que a cada instante em que conhecemos a palavra, sejamos libertos. Que Deus abençoe seu domingo. Nos vemos logo mais, no último sermão. Tomada de decisão, parte 3. Parece certo, mas está errado. Vou falar sobre Elimeleque. Deus abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos. Fica conosco. Tenhamos um domingo abençoado. Guarda os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer uma coisa para você rapidamente. Nós estamos transmitindo somente pelo Facebook e nós vamos fazer assim. Nós vamos cortar o sermão e vamos disponibilizar o sermão no YouTube. E a gente quer pedir a você, compartilhe, esteja abençoando outras vidas. Deus abençoe. Domingo de paz, nos vemos logo mais às 18 horas.